Olá pessoal, hoje a gente vai introduzir mais um conteúdo, dessa vez para a sexta avaliação. E para essa sexta avaliação a gente vai estudar o capítulo 8, que é Matemática Financeira, Regra de Sociedade, Acréscimos e Decréscimos. Ok? Então aqui, para a gente começar esse conteúdo, a gente vai ver nessa aula de hoje os números proporcionais. No capítulo anterior a gente estudou razões diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então a gente vai se basear nessa mesma ideia, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre números proporcionais. Mas o que é exatamente isso? Por exemplo, números diretamente proporcionais, nós temos também os números inversamente proporcionais. Primeiro vamos ver esse aqui, os números diretamente proporcionais. Para vocês entenderem, eu trouxe aqui uma tabelinha aqui com o preço de um cabo de aço, né? Por exemplo, se eu comprar 2 metros de cabo de aço, eu vou pagar R$6. Aqui tem o comprimento e o preço. Se eu comprar 2 metros, eu vou pagar R$6. Se eu comprar 5 metros, eu vou pagar R$15. Se eu comprar 8, 24. Se eu comprar 10, 30. Se vocês observarem, à medida que eu vou aumentando o tamanho do cabo de aço, eu vou precisar de mais dinheiro, né, para poder pagar. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Esses dois números aqui, à medida que um vai aumentando, a outra também vai aumentando, né? Que a gente viu que quando um aumenta, a outra aumenta. Quando um diminui, a outra diminui. Então, por isso que são chamados de diretamente proporcionais, né? Por exemplo, aqui nós temos, vamos pegar aqui as razões do tamanho do cabo de aço pelo preço. Nós temos primeiro aqui a razão 2 sobre 6. Se eu simplificar isso aqui por 2, vai ficar 1/3. Se eu pegar aqui a outra, 5/15, se eu simplificar isso aqui por 5, também vai ficar 1/3. A mesma coisa que eu fizer, 8 sobre 24. Se eu simplificar isso aqui por 4, então por 8 logo, né? Por 8 vai ficar 1/3. E a última aqui, 10/30. Se eu simplificar isso aqui por 10, vai ficar também 1/3. Se vocês observarem, todas essas razões aqui deram o mesmo resultado, né? 1/3 em todas elas. E essa aqui é chamada razão de semelhança, a razão que torna essas grandezas, esses números aqui, diretamente proporcionais, tá bom? Ok? Então, esses aqui são os números proporcionais. No caso, são números diretamente proporcionais, tá bom? Por exemplo, nós temos aqui esses números 4, 8, 12 e 16. Se eu quisesse descobrir 4 números que são diretamente proporcionais a ele, tendo aqui o coeficiente de proporcionalidade. O coeficiente de proporcionalidade é o número que torna os números proporcionais, né? Como se trata de razão eu já falei para vocês que é uma divisão, então eu dividi, por exemplo, 4 para 2 é 2, 8 para 2 é 4, 12 para 2 é 6 e 16 para 2 é 8. Então, esses 4 números aqui são diretamente proporcionais a esses outros 4 números aqui, né? De acordo com a razão de semelhança, que é 2. Se eu dividir por 2. Então, gente, isso aqui são números diretamente proporcionais. À medida que um aumenta, outro aumenta, ou então à medida que um diminui, outro também diminui. Vamos ver agora aqui os números inversamente proporcionais, né? Que é o que acontece inverso, como o próprio nome já diz. Para vocês entenderem também melhor, eu trouxe aqui o valor pago para entrar em um piquenique, né? Número de pessoas. Se entrarem 2 pessoas, vai pagar cada uma R$90. As duas juntas vão pagar R$90. Se entrarem 3 pessoas, pagar R$60. Se entrarem 4, 45. Se entrarem 6, 30. Se vocês observarem aqui, quanto mais pessoas entram, menos é o valor que a pessoa paga, né? Quanto mais gente, menos é o valor. Então, essas grandezas aqui são inversamente proporcionais. À medida que aqui está aumentando, aqui está diminuindo, tá bom? Então, por isso que essas grandezas são chamadas de números inversamente proporcionais. E se eu quisesse fazer a razão de semelhança aqui, preste atenção. Como essas grandezas são inversamente proporcionais, ou seja, o número de pessoas é inverso ao preço, é inversamente proporcional ao preço, então eu vou fazer assim, a razão, eu falei para vocês que a razão é uma divisão, certo? Quando ela é diretamente proporcional, eu simplesmente divido um número por outro. Quando ela é inversamente proporcional, eu vou fazer a operação inversa da divisão, que é a multiplicação, né? Por exemplo, 90 vezes 2 é 180, 2 vezes 90, 180. 6 vezes 30, ou 60 vezes 30, ou 60 vezes 3, 180. 45 vezes 5, vezes 4, 180. E 6 vezes 3, 30 vezes 6, também é 180. Se você observar aqui, a razão de semelhança é o 180. Se vocês não entenderem assim, como essas duas grandezas são inversamente proporcionais, ou seja, a primeira, que é a 2, é inversamente proporcional a 90. Como ela é inversa, qual é o inverso de um número? Por exemplo, qual é o inverso de 5? É 1 sobre 5, né?
Porque aqui embaixo do 5/31, qual é o inverso de 5 sobre 1? É 1 sobre 5. É a mesma coisa aqui, ó. Qual é o inverso de 90? É 1 sobre 90. Aí aqui nós temos uma divisão de fração. Como é que a gente faz divisão de fração, que a gente viu? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Por isso que eu multiplico, ó. Quando é inversamente proporcional, por isso que eu multiplico um pelo outro, né? Porque eu vou usar a grandeza inversa, né? Que no caso dá 180, certo? Então eu posso fazer dessas duas maneiras aqui. Repetindo novamente, números diretamente proporcionais e números inversamente proporcionais, com esses dois exemplos aqui, tá bom? E agora vamos ver aqui duas situações em que eu utilizo esses dois conceitos aqui, de números diretamente proporcionais e números inversamente proporcionais, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu vou primeiro trazer uma ideia de números diretamente proporcionais. Aqui, ó, um pai tinha 48 morangos e vai distribuir de acordo com a idade, diretamente proporcionais à idade de cada filho. O André tem 2 anos, a Marília tem 4 anos e o Renato tem 6 anos, tá bom? Então ele vai distribuir de acordo diretamente proporcional à cada idade, ou seja, quem é mais velho ganha mais, né? E quem é mais novo ganha menos. Então como é que eu vou fazer para descobrir quanto é que cada um vai receber, quantos morangos cada um vai receber? Primeiro, gente, eu vou pegar aqui e somar as idades dos 3 irmãos. 6 mais 4 mais 2. 6 mais 4, 10 mais 2, 12. Certo? Aqui é a soma das idades. Vou pegar e dividir a quantidade de morangos para soma das idades. 48 dividido para 12, né? Estou fazendo essa soma aqui porque são diretamente proporcionais, né? 48 dividido para 12, eu sei que é 4. Ou seja, a razão de semelhança aqui é 4, tá bom? Como a razão de semelhança aqui é 4, vou pegar e vou multiplicar, ó. 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 4, 16. Estou multiplicando pelas idades, certo? A razão é multiplicando pela idade. E 4 vezes 6, 24. Ou seja, o mais velho recebeu 24 morangos, o do meio recebeu 16 e o mais novo recebeu 8, né? Porque é distribuído de acordo diretamente proporcional às suas idades, tá bom? Lembrando novamente, repetindo novamente, quando é diretamente proporcionais, eu somo, né? E divido pelo valor total. Eu divido o valor total pela soma e multiplico pelas idades aqui no caso dessa questão, tá bom? Mas as outras questões que trabalham com essa ideia é basicamente isso aqui também, tá? Outro exemplo aqui, nesse outro exemplo eu trouxe um exemplo de grandezas de números inversamente proporcionais, e que tem outra maneira de se resolver, tá bom? Aqui, ó, uma mãe vai distribuir 33 lápis de cor de forma inversamente proporcional às idades, ou seja, o mais novo vai receber mais lápis e o mais velho vai receber menos lápis. Então, por isso que são números inversamente proporcionais, né? Então, como são números inversamente proporcionais, gente, eu vou inverter as idades aqui, ó. Qual é o inverso de 2? É 1 sobre 2. Qual é o inverso de 4? É 1 sobre 4. Qual é o inverso de 6? É 1 sobre 6. E agora, gente, eu vou fazer o MMC dessas frações aqui, ó. O MMC de 2, 4 e 6. O MMC de 2, 4 e 6. Quando você faz o MMC aqui, você vai descobrir que é 12, tá bom? Aí você vai fazer assim, ó. Coloca o 12 aqui embaixo de todos eles, né? E vai fazer aquela regrinha simples que a gente já sabe. 12 dividido para 6 é 2. 2 vezes 1, 2. 12 dividido para... Vou botar mais para cima. 12 dividido para 4, 3. 3 vezes 1, 3. E 12 dividido para 6, para 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, ao invés de ficar 2, 4 e 6, vai ficar quem? 6, 3 e 2. Aí eu vou, como eu já inverti as frações, eu vou fazer a mesma regrinha que eu utilizei aqui em cima. Aqui as idades, como se as idades dele tivessem mudado, ó. O de 2 anos agora tem 6 anos, só um exemplo, certo? O de 4 anos agora vai ter 3 anos e o de 6 anos agora vai ter 2, né? Porque eu inverti as idades aqui, porque essas grandezas são inversamente proporcionais. Aí aqui agora, vou somar de novo as idades, 6 mais 3 mais 2, né? Que são essas aqui de cima. De baixo eu posso esquecer, né? 6 mais 3 mais 2, 6 mais 3, 9, 9 mais 2, 11. Eu vou dividir a quantidade de lápis pela soma das novas idades, que é 33 dividido para 11. 33 dividido para 11 vai dar 3. Agora esse 3 aqui eu vou multiplicar, ó, pelas novas idades. 3 vezes 6, 3 vezes 6, 18. 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 2, 6.
Ou seja, o mais novo vai receber 18 lápis, o do meio vai receber 9 lápis e o mais velho vai receber 6 lápis. Então, por isso que essas grandezas são inversamente proporcionais, certo? Então, relembre essas regrinhas. Toda vez que for inversamente proporcional, eu tenho que fazer esse regrinha aqui, ó, inverter os números, depois tirar o MMC, e é assim que eu vou multiplicar do jeito que eu fiz anteriormente, tá bom? Então, a gente vai ficar por aqui, usando, nessa ideia de números proporcionais, e na próxima aula a gente continua.